Tá ligado? O problema não é falar. E alguém me perguntou isso agora há pouco. O problema não é falar. É vivenciar. É passar por várias situações para ter coragem, bom ânimo para subir aqui e dividir com vocês. Porque passou. Recente até hoje. E hoje consegue mostrar para vocês através de bons exemplos. E eu posso dizer para vocês, indiscutivelmente, seja qual for o seu momento, seja qual for a sua dor, seja o que está acontecendo com você e na sua família, é Jesus que está no fronte. E você não está sozinho. Diferente do momento em qual ele ficou só. Lembra desse momento? Na cruz, crucificado, os soldados dando risada, machucando ele, sua mãe, João, o apóstolo, com 19 aninhos, e as mulheres do evangelho. E naquele momento de sofridão aos nossos olhos e perante ele, porque a gente pergunta assim, por que Jesus está passando por isso? Ele foi um homem tão bom, só fez o bem, ajudou, curou, salvou, iluminou. E é quando Maria levanta os olhos a Jesus e pensa assim, como mãe, meu filho, por que tu passas por tudo isso? Por que você, um homem do bem, um homem que tem uma missão linda, eu que te acompanho, que tive a oportunidade bem fácil de trazê-lo no meu ventre, não admito. E ele diz, mulher, eis aí o teu filho. João, eis aí a tua mãe. Ou seja, eu vou ali com meu pai, já volto, e você não está sozinha. Então, nenhum de nós estamos só. Por maior que seja a tua dificuldade, você jamais está só. Temos um mentor, o anjo de guarda, Jesus, a doutrina benfazeja. Deixa eu fazer uma pergunta. Quem faz evangelho no lar? Levanta a mão. Mais da metade não faz. Começa a construir, verifica na casa como faz, qual o manual direitinho. Vai trazer um amparo muito grande para a sua vida, para as suas respostas, para os seus anseios. E fora que você traz uma égide de espíritos do bom, né? Espíritos bons, para dentro do seu lar, para a sua vida. Vamos aprofundar? O evangelista Lucas, em sua expressão, faz alusão de que, sem fé e sem coragem, não conseguiremos transpor jamais as provas sem desfalecer. Em todo o nosso processo, fé e coragem. Fé e coragem. Isso me retrata uma história de Haroldo Dutra Dias. Alguém lembra de Haroldo? Alguém já ouviu falar de Haroldo Dutra Dias? Não. Quem? Levanta a mão. Certa feita, porque às vezes você está aí e pensa assim, o palestrante que sobra aqui, toda pessoa que está aqui na frente, nossa, é ano concurso, é ponto fora da curva, é fantástico. Haroldo nos conta que certa oportunidade da sua caminhada, ele estava atravessando um dos momentos mais desafiadores possíveis, em todos os quesitos. Estava realmente muito difícil. E ele precisava, então, encontrar de novo esse item de bom ânimo. Então, ele vai à sua casa espírita, como eu também tenho onde eu trabalho, numa quinta-feira à noite. E aí o pessoal orienta ele que ele hoje não fosse a mesa mediúnica, porque lá ele fazia a mesa mediúnica. Mas que ele pudesse entrar, sentar e simplesmente doar fluido, nada mais. Receber e doar, fica quietinho ali. E assim ele fez. Mas naquela noite, voltar à casa depois de muitos anos, uma dirigente da casa que foi de grande valia, uma grande trabalhadora, e veio visitar a casa naquela noite. Nada por acaso. A casa que tinha um respeito e um carinho por essa senhora, a convida a entrar e fazer parte da mesa. Quando ela não tinha afinidade com Haroldo. Sabia quem era, mas não tinha o contato diário. E aí diz, o Haroldo nos conta, que quando termina as psicografias, ele vai saindo, um tanto cabisbaixo ainda, e a senhora diz, Haroldo, e ele olha para trás e diz, pois não, eu ia te contar algo, deixa para lá. Aí na mineireza, ué, é meu, não é seu? Falei, então eu vou contar. O amigo espiritual que estava conosco à mesa, ela não sabia da história do Haroldo. Mandou dizer para você que seja, na verdade ele fez assim,
mandou avisar você que toda dor e que todo momento difícil tem data certa para acabar. E ele tomou um respiro. E a espiritualidade mandou você lembrá-lo que os remos que Jesus colocou em suas mãos. Remos? Quem que está na embarcação? Jesus. Para que você caminhe com ele, para que você floresça, para que você cresça e consiga passar todas as marés a qual você é convidado, você precisa colocar diariamente os seus remos na água. Lógico que é uma metáfora. E quais são os remos? A fé e a coragem. Fé e coragem. Fé e coragem. E o barco avança. Isso está lá nos autos de Haroldo Dutra Dias. Eis aí a nossa vestimenta diária, fé e coragem, perante toda e qualquer tribulação de nossas vidas. Se formos colocados no plano do exercício, se formos colocados no plano do exercício, na crosta terrestre, sempre seremos defrontados por dificuldades, por dores. Toda lição dada é caminho para novas lições. Olha que interessante. Toda lição dada é caminho para novas lições. Como é que eu aprendo? Como é que nós aprendemos e nós amadurecemos? Passando por situações inusitadas. Mas não tem como amadurecer, não tem como crescer. Sabe aquele patrão chato? Aquele gerente, aquele coordenadora, que pega no pé. Você fala, ufa, tenho vontade, não posso falar aqui, tenho vontade de não orar por ela. Não é isso que eu pensei. Não é assim? Mas aí, com o passar dos anos, vocês cada um segue um caminho e você fala, eu só sou a pessoa que eu sou, graças àquela pessoa, pegou no meu pé. Alguém já passou por esse processo? Eu já. E na hora a gente quer trucidar, degolar. Quando ela vai descendo a escada, você fala, vai meu amor. Não é assim? Não sabe para onde vai, mas a gente está aqui para ir. Não é? Mas é isso que eu quero dizer para vocês. A gente só cresce na... Olha, e não deveria ser assim. A gente deveria crescer no amor. Mas a gente só cresce na forja. Macetando. Então, volto a lembrar. Eu não sei o seu momento. Não sei o que te aflige. Ou o que te afligia, porque está começando a aliviar. Mas isso vai passar. Isso tem data, tem momento para findar. E quando é que eu findo, seu Ronaldo? Me dá uma deixa, porque você está falando, e quando é que finda? Eu quero a resposta, a receita do bolo. Imaginaram o que é, não? Passar por ela com fé, coragem e resignação. Não reclamar mais. Não blasfemar mais. Não ficar mais bravo com Jesus, com Deus, com quem é que quer que seja. Simplesmente aceitar. Por quê? Porque nós não somos sãos. Não tem nem um espírito, tirando o Januário que deve estar por aí, tirando o Januário que está no nível elevado, nós ainda estamos muito aquém. Então, enquanto isso não acontece, nós temos muito que trabalhar, muito que fazer para nos evoluir, para crescer. Tá bom? Depois das receitas você pega para o Januário. Lá no final ele tem lá as receitinhas, ele manda e ele não vai cobrar nada. Ou seja, trabalho no bem, trabalho na caridade. Não está lá no Evangelho? Fora a caridade, todo mundo treinou, foi, que lindo. Mas não adianta falar, tem que vivenciar. Certa feita, eu sou contador de história, vocês vão ter que me aguentar, tá bom? Certa feita, nós estávamos na metade do processo da nossa caminhada do movimento espírita, e eu então atravessei uma grande derrocada material. Não fiquei feliz, nem contente, nem satisfeito. E eu já estava no movimento espírita, tinha acabado de ajudar a construir a casa espírita, já estava no curso do Evangelho, já fazia trabalhos internos, fazia trabalhos externos sociais, e eu, Ronel, fiquei chateado. Falei, poxa, caramba, bem agora, nesse momento do meu processo, qual é a lição que eu não aprendi? Porque isso de novo, eu já tinha passado lá atrás. Por que de novo? Qual será algo que eu não aprendi? E aí, como vocês estão bem treinadinhos, vão ajudar agora e presta bem atenção, que eu vou precisar de vocês.
Aí voltei para casa, domingo à noite. Chegamos em casa, após o curso do Evangelho. As crianças dormiam, a esposa dormia. E aí eu fui para a janela, abri a cortina, levei meus olhos a Jesus. Falei, Senhor, qual é a lição que eu não aprendi? Porque, de novo, esse é um novo momento. Por mais que eu tenha vontade e disposição, dei uma fraquejada. Estou um tanto preocupado. E aí eu caí na besteira de pensar alto. Cuidado quando você pensa alto, porque eles escutam. E eu esqueci disso. E eu pensei alto, dizendo assim comigo mesmo: não acho muito justo o que está acontecendo comigo. Eu vou lembrar vocês, porque vocês estão esquecendo. Eu ajudei a construir a Casa Espírita. Eu faço 3 cursos na Casa Espírita. Eu moro 4 dias dentro da casa, minha esposa já mandou dizer, ou Jesus ou Margarete. E eu já estou ficando preocupado. E por que isso novamente? E aí foi quando alguém que estava ali de intruso, porque esses mentores, às vezes são intrusos, não é? Não é possível. O que eles têm que estar fazendo aí do nosso lado? O meu mentor espiritual, que me acompanha desde criança, simplesmente para do meu lado, olha para mim e diz, é impressão minha, ou você está reclamando para o mestre amado? E eu falei, o senhor estava aí o tempo todo. Falei, e agora? Pensei comigo. Aí você tem que tomar cuidado com o que você pensa, porque ele já está em sintonia com você. Eu falei, eu pensei. Eu sei que eu estou errado, mas eu pensei. Talvez seja a minha forma de colocar para fora e eu não entendi a lição de novo. Ele falou, mas qual é o capítulo 15 do Evangelho? Repete para mim. Capítulo 15 do Evangelho. Fora caridade? Não há salvação. Ele me perguntou, eu falei, fora a caridade. Ele falou, você ainda não está vivendo o Evangelho de Jesus como ele te pediu, como você combinou. Ele precisa que você viva o amor na prática, que você saiba respeitar os seus limites, mas entenda verdadeiramente que você precisa botar a mão na massa e fazer as coisas sem despretensiosa. Simplesmente doar-se, fazer a lição de casa. E corrija a sua fala e seu pensamento. Você não ajudou a construir nada. Você não está fazendo nada. Você está inteiramente nessa função. Deu para entender? E aí eu falei, bom, mas naquele exato momento, eu atravessava um momento de dor moral. Eu precisava de uma coisa que a gente gosta muito, que é um tal de Pix. E eu pensei assim, será que ele tem algum Pix para mim? Não é? Não sei. E eu falei, o senhor vai me ajudar como? Ele falou, Jesus mandou uma força. Eu falei, oh, nossa senhora, será que eu posso passar o Pix? Eu falei, eu posso falar? Ele falou, não, deixa que eu falo. Eu falei, então, pode falar. Porque eu acho que eu falei, já leu meu pensamento, ele sabe do valor, né? E ele falou assim, Jesus mandou para você um novo trabalho. Novo trabalho? A bênção do trabalho. Eu falei, a bênção do trabalho? Mas pensei com alguns botões. Eu já estou 4 dias na casa espírita, mais um dia são 5. A dona Margarete não vai ficar contente comigo. Aí eu falei, o que seria? Você vai acompanhar as minhas mãos, através dessa tela mental que nós vamos fazer junto, e mergulha na imagem que vai aparecer. E ele simplesmente fez isso com as mãos. Quando eu olhei, havia uma tela branca, e dentro da tela passou um filme curto, e mostrava para mim centenas de moradores de rua, homens e mulheres, cabelos desnudos, maltrapilhos, todos traziam galhos de madeira em suas mãos, e olhavam francamente nos meus olhos e diziam, tenho fome. Me ajuda, meu irmão. Há muito eu te aguardo. Eu olhei para ele e ele falou, é aqui que Jesus quer. Você trabalhando verdadeiramente na caridade, no amor, como ele ensinou a todos vocês. Há 18 anos nasceu a caravana Francisco de Assis, que assiste a 120 moradores de rua na cidade de Guarulhos e imediações. Muito mais que a servir aos irmãos o assistencialismo, nós conseguimos durante os anos ampliar o nosso rol de amizades com psicólogo, assistência social, clínica, e quando a gente consegue recuperar um outro, a gente tira, leva para a clínica,
E quando eles aceitam, devolvem para a sociedade e devolvem para o trabalho. A bênção do trabalho. Mas e a dificuldade, Simone? E a dívida? Paguei, trabalhei, recuperei, virei o jogo. E assim acontecerá com cada um de vocês. Tem de bom ânimo. Orar sempre, jamais desfalecer. Eu combinei com o Januário até as 10h30. Aguenta aí que tem tempo, né, Januário? Ele já olhou para mim e falou assim: olha o tempo, não te chamo mais. Somente com calma, fé e bom ânimo, iremos suplantar qualquer que seja o desafio a nós apresentado. Você vê que a espiritualidade bate sempre nas mesmas virtudes. Porque assim, acorda, desperta tu que ainda dormes. Nesse planeta escola, eu acho lindo isso, nesse planeta escola, onde todos nós somos alunos, todos somos aprendizes, tendo a oportunidade de praticar as lições diariamente. Ou seja, provaremos a nós mesmos que somos capazes de jamais desfalecer. Não desanimem, nem desfaleçam, quando forem chamados ao verdadeiro testemunho. Mas, pelo contrário, fortaleça a tua fé. Ore a Deus pedindo forças para suplantar as provações. Já atravessamos tantas tribulações pelo caminho e chegamos onde todos estamos. Eu falava há pouco com o Januário ali no cantinho. Eu conheço um pouquinho de cada religião. Não com profundidade. Mas o que eu acho que me trouxe para dentro do movimento espírita, depois que eu deixei o movimento católico, não foi só a visão que eu tinha da espiritualidade, das informações que eu recebia. Aqui, a gente desperta o quê? A fé. Você sabe disso? A fé é tratada. Não fica impondo para vocês. E como ninguém que passa aqui impõe nada para vocês. É o despertar da consciência que traz para vocês assim, tem valia, fez sentido, está sendo bom. Talvez eu acho que esse é o caminho. Ou com certeza esse é o caminho. E quando eu começo a passar pelas situações da minha vida, quando é necessário sobre o verdadeiro testemunho, eu vou dizer ao Senhor, a Jesus, o seguinte: Senhor, eu sei, com muita clareza, que eu sou aprendiz, que eu tenho muito, muito o que fazer. Tenho me esmerado, tenho me esforçado, desde que faça, senão você não fala assim. Tenho me esmerado, tenho me esforçado, mas mesmo assim as coisas não têm caminhado como eu gostaria. Aí sim, que o Senhor me dê ombros fortes para suplantar esse novo momento. E já que eu tentei, já que eu me esmerei, já que eu fiz tudo o que eu tinha para fazer, desde que você faça. Aí você diz: Senhor, que seja feita a tua vontade e não mais a minha. Aí é a hora que você coloca nas mãos dele. Caso contrário, não adianta. Quer ver uma coisa? Não é o caso do Fraternidade, porque os professores aqui, os palestrantes, são exímios, todos vocês estão escolados. Mas em outros lugares, por onde eu passo, tem os meninos, nossos aprendizes, arredios. Então, eles provavelmente ainda cometem maledicência. Sabe o que é maledicência? Não é o caso de vocês, é o tal da fofoca, essas coisas, né? Porque ninguém faz fofoca, aqui é todo mundo no outro nível. Então, ainda faz fofoca, ainda arruma encrenca, ainda não entende o seu movimento, ainda julga, ainda briga, ainda magoa. E aí consegue passar por tudo isso e vem na casa espírita, ou vai no templo religioso. E vai pedir o quê? Para Deus dar uma nova oportunidade, para que Deus abra as portas, para que ele possa crescer, que o netinho está chegando, que a netinha está chegando, enfim, que o casamento do filho, da filha. Mas o mais importante seria, de verdade, conhecer nós mesmos, falar assim, tem algo que está errado. Já sei, quando o Ronel abordou que Jesus está na porta e diz: o que buscais nessa noite? Talvez fosse o momento de eu dizer para ele lá na porta: Senhor, o Senhor que conhece meu coração como ninguém, sabe que eu carrego comigo algumas mazelas, imperfeições, e dentre elas, tal situação. Que eu possa sair daqui hoje mais aliviado, mais preparado, porque isso não me está fazendo bem, isso está me atrapalhando no meu progresso. E eu sei que tu precisa de mim como eu preciso de você.
porque você não fez nada sozinho, precisava dos apóstolos. E nós, como estamos aqui, temos nossa tarefa, nossa missão. E vocês todos foram recrutados na seara do Cristo. Tarde. Por isso a temática chama, e o que nós estamos fazendo da nossa vida? O que nós estamos fazendo do nosso tempo precioso? Muitos deixam de vir a casa ou os tempos religiosos porque têm seus compromissos sociais. Ah, mas não pode nos compromissos sociais? Pode. Mas aí não marca o médico, tal dia, tal horário, vai? Sim ou não? Dentista? Sim ou não? Mas a casa espírita? Ah, hoje é casa espírita. Ixi, o Januário vai estar lá na porta, por mais bonzinho que ele seja. Hoje eu não estou legal. Deixa para outra quarta-feira. Não é o caso de vocês. Mas acontece. A gente troca com facilidade, como troca de roupa. Isso aqui tem que ser algo disciplinado. Isso aqui não contaram, a gente vai desencarnar. Vai embora. Calma que não é ninguém hoje. A não ser que sejam as cadeiras sorteadas, que eu vou escolher 3 no final. E aí se torce para ser a cadeira que não tem ninguém encarnado. Eu vou falar 3 números e vocês vão botar a mão na cadeira. Quem for os 3, Jesus disse que hoje vai levar para dar uma volta. Caso fiquem preocupados, senhora, pelo amor de Deus, está tudo bem. É mentirinha, gente. Então, presta atenção. Nós vamos ter que voltar. E quando nós voltarmos, tem lá aquele script, o currículo que nós combinamos. E nós vamos ver tudo que nós combinamos, e tudo que a gente fez, e tudo que a gente não fez. Por isso que eu falo que o nosso livro, muitas pessoas não querem ler o nosso livro, porque a gente prometeu tanto, e a gente passa alguns capítulos, ou faz um capítulo meia boca, e prefere nem lembrar. De 2 uma. Ou vocês estão gostando, ou vocês estão muito apreensivos, mas vamos continuar. Jesus ainda sugere uma potencialidade a ser vivenciada aqui na Terra. Aceitar resignadamente tudo que Deus oferta para o nosso progresso espiritual, desde um corpo físico enfermo, desde uma separação conjugal, uma perda financeira momentânea, um familiar de convivência difícil, o desemprego ou tantas outras situações. São prova a todos nós confiadas, mas com coragem, com força, resignação, fé, esperança no futuro, sabendo esperar, mas agindo sempre, o Pai Celestial nunca deixará de nos auxiliar. Vendo como tudo tem resposta. Mas não adianta ler livro, não adianta o Evangelho, não adianta você, internauta, ouvinte, que vai escutar o YouTube, achar lindo e bater palmas. O convite dessa vai fazer um exame médico. Mas, meninas, vai fazer o exame médico lá. Aí a amiga fez, não foi muito legal, já começa a passar um monte de informação. Você está bem, mas quando você escuta informação, você está sentindo dor? Dor. Eu não quero te contar, mas a dor não é coisa boa. Como é que eu vou fazer o exame? Eu já fico tensa à noite, tensa no dia do exame, se apertar demais que dói, minha esposa faz, minha filha faz, doeu tanto, eu não sei, estou achando que eu estou com uma coisa. Aí sai o resultado, não deu nada. Mas eu estou 3 dias sofrendo, 1 semana sofrendo. Os meninos vão fazer um exame X. Que menino é bom para exame, né? Os meninos aqui são nota 10. Falou em exame, é com eles mesmo. Não sofre, não tem dor, é uma coisa linda. É só falar, se o médico falar um ar, ele fala, pronto, vou morrer. Não é isso? Não estou bem, amor. Não sei, acho que eu vou morrer. Pensa nos homens fortes que nós temos. Né? É bem assim mesmo. Por isso que só vocês que dão luz. Que nós não aguentamos dar luz, aí já não há luz preparado para essa encarnação. Para próximas. Agora não dá. Gente, quanto tempo eu tenho, Januário? Para ver se eu construo uma história, não?
Posso contar mais história? Verdade? Quem ouviu, tá bom? Senão eu fico sem graça. Me ajuda. E quem nunca ouviu, presta bem atenção. Há mais ou menos quase 30 anos, um jovenzinho, eu sou um jovem, tá? Vou fazer 63, vocês não acreditam, mas é verdade, tá bom? Então, há uns 30 anos atrás, praticamente, um jovem me procurou, eu já gostava dessa pauta, gostava muito de ouvir, ouvi muito meu pai me dizer, ouça os mais velhos. Então, os jovens gostavam de conversar com a gente. Não que eu tivesse experiência, mas gostava de ouvir pessoas. E esse jovem nos procura e diz, cara, eu sei que você pode me dar uma luz, porque eu confio muito em você, você já está trabalhando, já está num grau melhor que eu ainda sou muito mocinho, e eu estou atravessando um momento bem delicado da minha caminhada. Eu falei, pode contar, eu sou à disposição, sou todo ouvido. Casei, já casou? Já. Tenho 2 filhos, pô, e montei um pequeno comércio, sabe? Que bom, quanta coisa boa, quantas benesses. Mas calma, deixa eu contar o resto. Mas o comércio não foi para frente. E eu quebrei. Estou em sérios apuros. E aí, você sabe que quando você está montando a sua estrutura familiar e passa por um revés material, é muito difícil. Eu falei, eu sei. E eu não sei se o senhor pode me ouvir, se o senhor pode me ajudar, me dar uma luz. Eu falei, continua falando, para ouvir o resto da sua história. Eu encontro alguma coisa que possa te ajudar. Quem sabe eu te devolvo um ano. E aí, eu durante muitos anos, como o senhor, fui do movimento católico. Sou do movimento católico. E aí, por mais que tenha um apreço à minha religiosidade, a tudo que eu aprendi, eu não estou encontrando as respostas que eu gostaria. Por mais que eu reze, por mais que eu fale com Maria, com os santos, com Jesus, parece que eu não ouço. E está muito difícil. E eu não sei se isso vai passar. Fica tranquilo. Isso vai passar. Tem certeza? Tem. Posso dizer que vai passar. E aí me falaram que era legal procurar uma casa espírita. Olha que legal. E você? Não, eu fui. E como foi? Eu fui um pouco receoso, porque o que ia encontrar lá? As informações que eu tenho é diferente do que me passaram uma informação. Eu não sabia que eu ia encontrar lá. E aí, chegando lá, eu fui recebido por um senhor muito generoso. Ele não chamava Januário, chamava outro nome, mas era uma pessoa tão generosa quanto a Januário. E com muito amor, carinho, me levou para um quarto, para uma sala, e nós conversamos por um tempo. E foi muito bom. É mesmo. Eu sei lá, eu chorei, pus para fora. Era como se fosse um pai me ouvindo. Como você está fazendo comigo agora? Que legal, quanta coisa bonita. E aí saí de lá renovado, por um período. A problemática parou? Não, mas alguém me ouviu, alguém me acolheu. Eu me senti pertencente àquele grupo. E ao sair, a pessoa disse para mim, volta, tendo oportunidade de volta, quantas vezes é necessário. Mas eu não tive coragem de bate-pronto para a minha esposa, porque todos nós éramos católicos. E meus pais eram católicos. Quando eu falar que fui numa casa espírita, que alguém me recebeu com tanto amor, carinho, com pertencimento, eu fiquei receoso. E novamente era na frente, dias à frente, eu lembrei que ele falou que sexta-feira tinha o tal documento. Eu peguei os currículos e saí procurando emprego, porque a única coisa que me cabia era procurar um novo emprego. Naquela época, se punha o currículo embaixo do braço. Vocês não passam por isso. Hoje a internet resolve para vocês, os RHs, as plataformas. E aí eu estava muito próximo daquele local e pensei, acho que eu vou passar lá. Vai que eu encontro uma resposta para o meu coração, um afago. E entrei. Não era o seu Januário. Havia uma senhora, muito lindinha, cabelinhos pretinhos, magrinha,
que me recebeu com muito amor e carinho, e eu comecei a entender que todas as pessoas naquele centro espírita, que tinha uma boa palavra para nos dar, novamente me senti confortável, contei tudo que eu contei para o amigo, chorei novamente. Que bom que você fez isso. E aí, como você saiu? Não, calma, tem a segunda parte. Qual que é? Eu quis perguntar para ela o que faz uma casa espírita. Porque eu já entendi que tem um negócio, um quarto, que vocês chamam de depóio, atendimento fraterno, que nos recebe, que nos ouve, que nos abraça, nos acalenta, nos ajuda, nos devolve um bom ânimo através do evangelho que vocês creem. Aí eu perguntei, o que essa casa faz mais? Olha, hoje você veio num dia propício. Vamos até aquela sala ali. E lá, crianças, com algumas mães e professores. E lá estava acontecendo a evangelização infantil. Quando eu vi, fiquei encantado. Eu perguntei, é a catequese? Ele falou, é como se fosse. É apresentando Jesus para os primeiros momentos das crianças. No segundo instante, ele me levou para um outro departamento. E lá deparei com várias senhoras, um salão nobre. E o que elas estavam fazendo? Artesanato. Crochê, tricô, pintura. Quanta coisa que uma casa espírita faz, eu nem imaginei. E foi bom, eu fiquei encantado. Mas aí teve uma outra fase, que ela saiu de lá e falou, já que você está vindo comigo, venha conhecer o restante. E fomos até uma cozinha industrial. Havia uma cozinha. E lá haviam outras senhoras que estavam fazendo alimentos para que se vendesse à noite na palestra. E esses alimentos eram bolos, bolo de chocolate, ninguém gosta, né? Bolo de chocolate, bolo de milho, bolos, e torta de frango e de palmito. E eu fiquei encantado. Eu perguntei, quanto eles recebem para fazer isso? Nada. Eles simplesmente oferecem a bênção de trabalho para Jesus. E com isso eles não têm tempo de pensar em bobagem. Eles estão ajudando, estão auxiliando, estão fazendo parte deles o bem. Que lindo! Que lindo! Mas aí, ela me deixou parado ali em frente daquele momento, junto ali à cozinha, e falou, só um minutinho, rapaz, que eu esqueci de lhe dar uma mensagem. Eu vou até a minha salinha pegar a mensagem, depois você vai. E me deixou plantado naquele momento. E eu fiquei pensando muitas coisas, seu Ronel, na cabeça. Fiquei encantado. E passou cá nos meus botões. Estou desempregado. Se eu tivesse R$10, eu compraria ouro para ajudar. Mas hoje não posso. Lembra que eu falei que a espiritualidade ouve, escuta, mas a senhora escutou. E quando ela voltou com o bilhetinho de Chico Xavier e André Luiz, ela trouxe um bolo de chocolate, através de um presente todo embalado, e entregou nas mãos do rapaz, e falou, essa é uma lembrança da nossa casa espírita para você. Tem de bom ânimo, meu filho. Leva para suas crianças, para sua esposa. Mas juntamente com o bolo, eu pus a mensagem que eu lhe prometera. E junto o envelope. Mas o envelope você só pode abrir quando chegar na sua casa. E eu já querendo que ele contasse a parte final. Vai rápido, que está muito lento. E você chegou em casa? Cheguei. E aí? Aí eu abri um guaraná que eu tinha lá. Cortei o bolo, as crianças numa alegria. Porque criança, bolo e guaraná, vai tudo de bom, né? Uma festa tremenda. E naquele momento de alegria, de esperança, eu vi que a minha vida ia começar a mudar, e mudou. Falei, conta. Eu abri o envelope, tinha lá o recadinho de André Luiz Chico Xavier, que eu li todos os dias. Que lindo! E havia um envelope. E nesse envelope haviam 2 notas de R$50. Dizia, para que você possa voltar à nossa casa quantas vezes se fizer necessário. Jesus te ama. Que lindo! E aí eu perguntei, me conta. Depois dessa história linda. E agora? Eu falei assim, agora tudo na minha vida mudou. Eu estou mais animado, eu estou mais fortalecido. Eu falei, posso contar a sua história para o mundo? Só não fala do meu nome. Mas se servir para alguém, fala. E eu estou contando para vocês. Não sei se valia, se foi importante ou não. Mas aí alguns me perguntam de vocês antes que eu encerre. Alguém gostaria de saber como é que anda a minha amizade com esse jovem? Alguém gostaria de saber se ele está vivo, o que ele faz na vida dele?
Sim ou não? Verdade? De verdade, esse jovem tem 62 anos. Esse jovem hoje. Suma importância, nós precisamos nos educar e disciplinar para fazer, tá bom? Nós já estamos vendendo, para quem aquelas pessoas que gostam de se organizar bastante, né? Nós já temos à disposição a agenda para 2026, né? Então, quem quiser, está vendo lá na nossa livraria, né? Também, mais uma forma de nós estarmos nos aproximando do Evangelho, das mensagens do Cristo. Nós estamos chegando próximo à data do nosso bingo, né? O bingo acontecerá no dia 11 de outubro, às 3 horas da tarde, das 3 até às 19h30. Então, assim, são várias bingadas, é uma tarde muito gostosa, a nossa casa é muito grande, a gente precisa de verbas para poder mantê-la, então essa é uma das formas que nós encontramos para poder ajudar. Nós já estamos vendendo as cartelas, que nós chamamos de bingão. O bingão é um conjunto com 4 rodadas dos prêmios maiores, que são uma Alexa, um forno elétrico, uma televisão de 32 polegadas e uma televisão de 50 polegadas. Esse conjunto custa R$ 25. Comprando 4 conjuntos, 4 bingões, você ganha o quinto. Oh, mega promoção, não fique de fora dessa. Tá? Então, nós temos ali uma mesa vendendo, então quem quiser pode procurar no balcão também. Tudo bem? A gente conta com essa colaboração de vocês. Vamos fazer a nossa prece. Esqueci, mas vamos lembrar agora. Muito obrigado, amigos. Nós iniciamos a nossa casa, praticamente um mês, um trabalho chamado de apoio ao luto. Aquelas pessoas que estão passando por um momento de luto na sua vida, nós temos esse bate-papo com a Bruna, com o Roberto. A Bruna também explicou isso um pouco no podcast da Fraternidade da Luz. Lá na nossa conta do YouTube nós temos vários podcasts que são muito interessantes. Então a gente convida vocês a conhecerem, a visitar a nossa página. Então, pessoas que estão passando por esse momento, por essa fase do luto, que precisam de apoio, um momento de conversa, porque às vezes a gente só precisa falar, a gente só quer ouvir, ser ouvido, desabafar. É exatamente esse momento que nós temos. Então, quando acontecem os passes, esse espaço está disponível para vocês, para esse bate-papo, para essa orientação. Aí a pessoa fica, mas eu vou subir lá e que hora que eu vou tomar o passe? O passe é dado também lá, naquele momento da conversa de vocês. Então, muito gostoso. Tem choram, no outros dias vêm e já conseguem sorrir e comentar, passar por aquela fase, por aquela história, mas de uma forma mais forte, melhor preparada por esse acolhimento. Então, encontros de apoio ao luto para aquelas pessoas que estão passando por essa fase ou que já passaram e que querem compartilhar, né? E como que a gente vai aprendendo? É através da exemplificação. Armando, hoje eu não estou passando por um momento de luto, eu estou bem, porque eu já passei, já superei, mas eu quero compartilhar. Então, seja bem-vindo, né? Porque através dos exemplos, né, que nós vamos aprendendo também a lidar com isso. Tudo bem? Então, quem quiser compartilhar, será muito é só ir lá na parte superior infantil
olhos, agradecer a Deus a mais essa oportunidade, pedir a espiritualidade amiga, luz e proteção em nosso caminho. Que o nosso caminho de retorno aos nossos lares seja iluminado, seja de paz, que possamos retornar em segurança. E cheios, envoltos desta luz que recebemos, vamos levá-la para os nossos lares, para o nosso trabalho, para o nosso dia a dia, certos de que estamos sempre protegidos pelo Mestre Jesus. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Lembrando que o Rodrigo está aqui ao lado, com os seus exemplares, para quem quiser adquirir, pegar um autógrafo. Cada exemplar custa R$40.